Atualmente, para um jogador da NBA estar elegível aos prêmios individuais e coletivos, ele precisa jogar no mínimo 65 jogos. A questão é que, atualmente nessa temporada, diversos jogadores que são considerados os melhores da liga talvez não apareçam nessas disputas. Então, a pergunta que fica é, essa regra é justa? E como vai ficar ao longo dos próximos anos se várias vezes a gente ver os melhores jogadores de fora das disputas? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Samuel Rafael e hoje eu vou trazer a minha análise, a minha opinião em relação a essa regra dos 65 jogos e se ela é justa ou não, e se ela deveria continuar ou não. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal se você é novo por aqui, ative as notificações para não perder nada. Vamos lá, essa regra de partidas mínimas da NBA já existe em torno de 3 ou 4 anos, e a galera nunca repercutiu, nunca trouxe grandes discussões, porque uns discordaram, outros concordaram, e nunca houve grandes polêmicas em relação a essa regra. Então ela meio que ficou jogada de lado. A questão é que agora a gente está mostrando bastante medo, muitos fãs estão mostrando medo, porque os principais jogadores da NBA estão provavelmente correndo o risco de ficar de fora das disputas. E os principais são o Jokic, que sofreu uma lesão semana passada e ele vai ficar de fora um mês, ou seja, se ele voltar, ele vai poder perder no máximo 1 ou 2 jogos. O Giannis só pode perder mais um jogo. O Luka já perdeu 10, então ele só pode perder mais 7. O Wemby só pode perder... Na verdade, eu acho que ele não pode perder mais nenhum jogo, desde que eu fiz a atualização dos jogos. O Şengün, ele tá com uma lesão que ele vai ficar provavelmente de fora de mais alguns 3 ou 4 jogos, então ele só vai poder perder, se ele voltar daqui a 2 semanas, alguns 6 ou 7 jogos no máximo. O Anthony Edwards perdeu 7, ele é um dos mais saudáveis aqui. O Curry já perdeu 10 jogos. O LeBron não pode perder mais nenhum jogo. O J-Dub do Oklahoma City Thunder já tá de fora das premiações. Ele já perdeu mais do que 17 jogos. E o Paulo Banchero já perdeu 10 jogos também. O ponto aqui, você só pode perder 17 jogos. E os nomes que eu citei aqui são os principais nomes da NBA. Qual é o objetivo dessa regra? Desde que a NBA criou, vinha uma onda de diversos times, quando começou essa onda de lesões, de que eles queriam poupar os seus jogadores. Os times, as franquias estavam colocando os seus jogadores no banco, poupando ele em alguns jogos, e alguns estavam jogando menos do que 65 jogos, ou jogando 70 jogos, mas mesmo assim, sendo capazes de jogar mais jogos. Então o Adam Silver olhou e falou, opa, eu tô tendo uma decaída, eu tô tendo uma baixa na minha audiência e eu quero que os meus melhores jogadores estejam em quadra. Eu vou adotar um mínimo de 65 jogos aqui para que eles estejam motivados de entrar em quadra. Só que isso é negativo. No começo eu concordava, principalmente naquela época da narrativa de que o Embiid poderia ser MVP jogando uma porção baixa de jogos. Eu queria ver todos os jogadores em quadra, eles estavam sendo poupados ou diversos estavam tendo lesões, então eu pensei comigo mesmo. Você vai ser o MVP, você vai ser um dos melhores da liga se você estiver em quadra, presente. E até hoje eu penso isso, só que aqui entra uma questão de interpretação. Quando você para pensar, o número 65 jogos é limitante. Por mais que apenas um MVP na história da NBA tenha ganhado o prêmio jogando menos do que esse número, menos do que 65 jogos, mesmo assim, é uma questão de interpretação. Porque alguns jogadores, na verdade, vários jogadores ao longo da história da NBA foram All-NBA, fizeram parte dos melhores da liga, jogando menos do que 65, entende? O LeBron, o Luka, o Giannis, já aconteceu isso na carreira deles. A essência dos prêmios, das discussões, das análises é interpretativa. Porque vai ter jogador que vai jogar 55, que vai jogar 60 jogos, que vai ter uma temporada muito melhor do que aquele que jogou 82 jogos, do que aquele que jogou 70, entende? A questão de jogos, a questão de estar presente em quadra ou não, é uma questão interpretativa. Porque, por exemplo, na minha opinião, se o Jason Tatum voltasse a jogar hoje, no nível que ele estava jogando temporada passada, com 45 jogos, pra mim ele seria um dos 15 melhores da NBA. Ele faria parte do meu All-NBA. Entende? Esse é o nível de interpretação que você tem que colocar nas premiações. Só que quando você coloca um mínimo de 65, é como eu falei, aqueles que jogaram 62, 60, aqueles que podem ser defensores do ano, jogando 65, menos de 65 jogos, como o Wembanyama pode acontecer com ele não vai ter essa oportunidade. Ele já tá no 3º ano de carreira dele, jogando o melhor basquete da vida dele, e pelo 3º ano, ele não vai ser nem All-NBA, provavelmente, e nem defensor do ano. Sendo que a essa altura ele já poderia ter até 2 ou 3 defensores do ano. Então o ponto principal é esse. Com essa regra, você corre o risco de, ao longo dos próximos anos, que perdurar essa regra,
acontecer isso várias vezes. Os seus melhores jogadores caírem, Luka, Giannis, Jokic e outros jogadores que vão se tornar os melhores não estarem nas disputas. Porque agora a questão é, se esses 3 jogadores que eu citei estiverem provavelmente de fora, 3 jogadores garantidos no All-NBA First Team estiverem de fora, os 5 melhores da temporada serão provavelmente Shai, que por enquanto tá jogando todos os jogos possíveis, perdeu só 2 no máximo, por conta de poupar, não é nenhuma lesão, o Anthony Edwards, o Tyrese Maxey, o Cade Cunningham e o Jaylen Brown. Esses 5 pra mim seriam um All-NBA se os 3 estivessem de fora. 5 guards. E o Jaylen Brown que é guard forward. Mas enfim, entende um pouco o quão esquisito é isso? Você teria diversos jogadores de fora, além deles o Wemby, o Şengün que pode perder, o Curry, o LeBron, o J-Dub. E aí os substitutos pra isso, que poderiam entrar no All-NBA, seriam o Deni Avdija, o Jamal Murray, o Devin Booker, o Jalen Johnson, o Scottie Barnes, Kawhi, o Chet. Então, se eu ver os 15 melhores jogadores da NBA com esses nomes, em vez dos verdadeiros melhores da liga, é um pouco esquisito, entende? Além do Durant, do Jalen Brunson e do Spider, do Donovan Mitchell, que estão jogando com bastante frequência também. Mas o ponto é, isso torna negativo as discussões na mídia, porque agora você vai ter muito mais gente reclamando da regra de que o Jokic e o Giannis não vão estar disputando pelo MVP, do que gente discutindo quem é o verdadeiro MVP. Aqueles que estão elegíveis, como o Jaylen Brown, o Cade Cunningham e o Shai Gilgeous-Alexander e o Anthony Edwards, entende? Vai trazer muito mais pro lado negativo do que positivo das discussões para o prêmio. Também o Wembanyama, voltando para o ponto do defensor do ano. Agora você vai ter Ausar Thompson, você vai ter Scottie Barnes, Chet Holmgren disputando pelo prêmio mais uma vez, em vez daquele que é o melhor defensor do ano há 3 anos, que é o Wembanyama. Para concluir, por mais que eu seja um adepto ao conceito de estar presente em quadra e contribuir para a produção do seu time, isso é muito interpretativo, principalmente no extremo das discussões. Porque quando a gente vai pro meio delas, quando a gente discute jogadores role players, jogadores all-star de baixo calibre, essa discussão da frequência em quadra é muito importante, como o Kawhi, como o Joel Embiid. O Jalen Johnson tá tendo uma temporada do que diversos jogadores que poderiam ser considerados melhor do que ele, como o Paolo Banchero, só que o Jalen Johnson tá tendo uma temporada muito melhor e está jogando muito mais jogos, entende? Então existem casos e casos. Então um jogador que, se o Jokic terminar com 55 jogos, pra mim ele seria o MVP. Se o Denver Nuggets tiver no top 3 da Conferência Oeste, pra mim ele seria o MVP com 55 jogos, com 50 jogos, entende? É muita interpretação, cara. Então pra mim, a NBA tem que, a partir da próxima temporada, tirar essa regra, senão a gente vai começar a ter diversas temporadas em que a gente vai ver jogadores nas discussões pra MVP que a gente não quer. Por mais que o Jaylen Brown esteja tendo uma excelente temporada, ele não tá jogando mais do que o Luka Doncic, ele não tá jogando mais do que o Giannis. Enfim, comenta aí o que você acha dessa regra, se ela deveria continuar ou se ela deveria cair. Se você acha que o Adam Silver acertou ou errou. O Adam Silver tá numa fase de testes, né? Ele tá testando várias coisas na questão do All-Star, agora trazendo o time internacional contra o time dos Estados Unidos. Ele tá testando várias coisas e essa regra é uma delas. Eu gosto dessa postura dele, então vai ter diversos erros e acertos. Mas enfim, espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima.